Gênesis 21 fala sobre o nascimento de Isaac, filho de Abraão e Sara. O estudo bíblico de Gênesis 21 ainda trata do conflito entre Sara e Agar por causa do comportamento de Ismael, e termina com a aliança entre Abraão e Avimelech. Este é um capítulo muito importante para o correto entendimento de toda a narrativa bíblica. Isso porque nele está registrada a continuidade da linhagem da promessa através do nascimento de Isaac. Gênesis 21 mostra o cumprimento da promessa de Deus a Abraão no que dizia respeito ao nascimento de um filho através da sua esposa, Sara. Vale lembrar que Sara era uma mulher estéril. Inclusive, o tema da esterilidade de Sara é desenvolvido progressivamente desde Gênesis 11. Em vários momentos, esse tema até ganha um tom dramático quando, por exemplo, a própria Sara erroneamente tentou contribuir para o cumprimento da promessa de Deus. Em Gênesis 16, ou quando Abraão, por 2 vezes, escondeu covardemente que Sara era sua esposa e quase teve sua família destruída. Gênesis 12 e Gênesis 20. Mas Deus é fiel à sua palavra, Ele zela por sua promessa. Ele prometeu que Sara daria um filho a Abraão, ainda que essa promessa não fizesse qualquer sentido da perspectiva humana, já que Sara era uma mulher muito idosa, além de estéril. Moisés inicia Gênesis 21 dizendo que Deus visitou Sara. Essa linguagem usada quando Deus visita alguém marca uma intervenção divina. A mesma expressão é utilizada em 1 Samuel 2, verso 21, quando Deus dá um filho a estéril Ana. E assim o Eterno cumpriu mais uma vez a sua palavra. Sara tinha ficado grávida e depois deu um filho para Abraão na sua velhice. O menino nascido recebeu o nome de Isaac, conforme foi orientado pelo Eterno, em Gênesis 17, verso 19. Isaac significa riso, visto que Abraão riu em seu coração por conta de um momento de incredulidade do mesmo. Gênesis 17, verso 17. Deus tinha informado Abraão, em Gênesis 17, que 1 ano se passaria entre o momento em que ele recebeu a mensagem contida naquele capítulo e a sua realização, como se na Torá tivesse escrito que Sara daria à luz na mesma época do ano seguinte, e assim foi. Abraão também obedeceu à instituição divina da circuncisão como sinal de que caracterizava a comunidade da aliança. Circuncidou Isaac aos 8 dias de nascido. Gênesis 21, verso 4, comparar com Gênesis 17, verso 12. Abraão tinha exatamente 100 anos quando Isaac nasceu. O riso de incredulidade de Sara, Gênesis 18, verso 12, se tornou um riso de alegria. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Extraordinariamente essa mulher, aos 90 anos. Gênesis 17, verso 17. Gênesis 18, verso 12. Possuía seios cheios de leite, e seus braços estavam fortes, embalando um filho. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Normalmente o desmame acontecia entre 2 e 3 anos de idade, mas a Torá não diz qual era a idade de Isaac quando isso ocorreu. O que de fato aconteceu foi que naquela ocasião Sara viu que Ismael caçoava de Isaac. Ismael era 14 anos mais velho que Isaac. A expressão hebraica usada por Moisés denota um comportamento de zombaria por parte de Ismael, que acabou ofendendo Sara. Então Sara exigiu de Abraão a expulsão de Ismael e Agar de sua casa. Levando em conta todo o contexto de desentendimento entre Sara e Agar, provavelmente Sara tenha considerado a atitude de Ismael
uma perseguição e ameaça à herança de seu filho. A Torá diz que o pedido de Sara pareceu penoso a Abraão. Gênesis 21, verso 11. Além de ele amar Ismael, os códigos legais de seu tempo proibiam a expulsão do filho do chefe da casa com uma serva. Mas Deus confortou Abraão e lhe disse que cuidaria de Ismael, porque ele era seu descendente. Gênesis 21, verso 13. Deus falou a Abraão que sua descendência seria chamada de Isaque. Também disse que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele o Eterno também faria uma grande nação. Compare com Gênesis 17, verso 20. Então Deus autorizou Abraão a despedir Agar e Ismael. Gênesis 21, versos 12 e 13. Depois disso, Abraão se levantou de manhã e deu a Agar pão e um odre de água. E a despediu com Ismael. Agar, pelo que parece, perdeu-se no deserto de Beersheba. E assim, quando a água acabou, Ismael ficou exausto. Ela lançou o menino debaixo de um dos arbustos. Gênesis 21, versos 14 e 15. Essa expressão "lançou o menino" não significa que Ismael fosse um bebê de colo. A palavra hebraica Yeled, criança, rapaz, jovem, não se refere necessariamente a uma criancinha, mas é muitas vezes aplicada a um adolescente ou rapaz. Assim foi dito a respeito do jovem José, com 17 anos na ocasião, ele foi vendido como escravo sob os protestos de Rúben. Não pequeis contra o menino, Vayeled, no hebraico. Lameque também falou de um jovem, Yeled, como o tendo ferido. O gesto de Agar lançar o menino tampouco implica que ela o carregava nos braços ou nas costas, embora, evidentemente, escorasse seu filho cansado. Agar se afastou para chorar sem que Ismael a ouvisse, para que o choro não piorasse o estado dele. Naquele momento parece que ambos, mãe e filho, choraram desesperadamente. Gênesis 21, versos 15 a 17. Segundo a narrativa, Deus ouviu a voz do rapaz e um anjo do Eterno disse a Agar que ela não deveria temer, pois Ismael seria o pai de um grande povo, pois a antiga promessa que Deus fez a Agar seria de fato cumprida. Gênesis 16, 10 a 12. Por meio desse conforto, Deus abriu os olhos de Agar, permitindo-lhe agora descobrir o que, no cansaço e no desespero, não havia notado: um poço de água, do qual ela encheu o odre e deu a seu filho para beber. Gênesis 21 ainda relata que Deus estava com Ismael. O menino cresceu e se tornou um homem muito habilidoso, com arco e flecha, e habitou no deserto de Parã, que ficava no centro-leste da península do Sinai. Agar casou Ismael com uma mulher egípcia. Gênesis 21, versículos 20 e 21. E Ismael, com o tempo, gerou 12 filhos, príncipes e chefes de família da prometida grande nação de ismaelitas.
Ismael também tinha pelo menos uma filha, Mahalá, que se casou com Esaú. Naquela época, Abraão ainda estava na terra dos filisteus. Por isso que a Torá relata Abimelech dizendo que ele estava interessado em receber garantias de Abraão. Se Abraão já tivesse deixado a terra dos filisteus antes disso, a Torá teria que relatar que Abimelech viajou para encontrar Abraão, a fim de sugerir o tratado que ele queria concluir. O encontro entre Abraão e Abimelech, narrado em Gênesis 21, não foi o primeiro entre eles. Eles tinham se encontrado antes, quando Abraão chegou naquelas terras. Na ocasião, Abraão escondeu que Sara era sua esposa, e Abimelech quase o tomou por mulher. Mas Deus não permitiu, e no final Abraão e Abimelech ficaram em paz. Inclusive, Abraão intercedeu ao Eterno em favor da família e das servas de Abimelech, e as mulheres da casa do rei filisteu puderam ter filhos novamente. Quando ele viu que um filho havia nascido para Abraão em sua velhice, e que Sara era quem havia dado à luz, e observando a vida de Abraão, ele viu que Deus era com Abraão. Abimelech estava preocupado que dentro da próxima geração, ou da geração subsequente, as relações amigáveis entre Abraão e ele pudessem azedar. Talvez a duplicidade de Abraão na questão de Sara tenha instigado Abimelech a pedir esse juramento. Ele temia a astúcia e sagacidade, portanto ele sugere um tratado reforçado por um juramento, pois tinha certeza de que assim Abraão não renegaria um compromisso firmado por um juramento. Ele estava tentando comprometer as próximas gerações, filhos e netos, neste empreendimento que ele pediria a Abraão. As palavras Li, Ulenini, Ulenerne abrangem 3 gerações. A palavra Nin se refere ao filho, enquanto a palavra Nered se refere ao filho do filho. As mesmas palavras aparecem no mesmo sentido em Isaías 14:22. Veirat lebavel shem usar venim venahed. Eu eliminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, filho e neto. Essas palavras aí usadas, Nin e Nered, são filho e neto. Palavras semelhantes são usadas também nesse capítulo de Gênesis que estamos narrando. O juramento era como se Abimelech dissesse: espero que assim você também age de maneira amigável com todos os habitantes deste país que sobreviverão a mim, tanto você como seus filhos e netos depois de você, visto que tem sido bem tratado neste país por seu povo. Vendo que ambos concordaram com a aliança, Abraão tinha reclamado sobre os servos de Abimelech terem roubado seu poço de água. A queixa de Abraão é que os seus servos haviam cavado um poço e que os servos de Abimelech haviam tomado posse violentamente dele, e que não tinha havido nenhuma reparação. A ocasião do acordo favorecia uma solução para a disputa. Abimelech respondeu que este ato de violência nunca havia sido revelado a ele até aquele dia, e naturalmente ordenou que o poço fosse devolvido. Aparentemente, Abraão pegou algumas ovelhas e gado e deu a Abimelech para concretizar a aliança. Esses animais foram usados para concretizar o tratado que havia sido acordado entre Abimelech e Abraão e seus respectivos filhos e netos. Abraão separa então 7 ovelhas para Abimelech, se ele reconhecer que Abraão é o dono do poço e confirmar o pacto com o juramento. O controle dos recursos de água era muito importante. O número 7, ou a palavra juramento Shevá, em conexão com o nome Beersheba, poço do juramento, ou poço das 7, se referindo às 7 ovelhas. Depois de confirmado o pacto entre Abimelech e Abraão, ele e o general do seu exército, Pirou, voltaram para a capital real, Gerar. Gênesis 21 ainda informa que Abraão plantou uma tamargueira, ou um pomar, em Beersheba, e ali invocou o Criador, Deus Eterno. A designação Deus Eterno
traduz o hebraico El Olam, um título que aponta para a eternidade e imutabilidade de Deus, bem como para a natureza inviolável de sua aliança. O motivo da plantação da tamargueira ou pomar não se pode ter certeza pelo fato de existirem inúmeras conjecturações e a ausência de alguma evidência que nos dê certeza do fato. Abraão peregrinou por muito tempo na terra dos filisteus. Ali Isaac provavelmente nasceu e cresceu até ser um jovem capaz de carregar a lenha para um sacrifício. História do Gênesis 22. A expressão na terra dos filisteus parece divergir de Gênesis 21, verso 32, onde Avimelech e Pirol teriam retornado à terra dos filisteus. Mas a discrepância é facilmente reconciliada na ideia de que naquela época a terra dos filisteus não tinha um limite fixo. Em todo caso, para o deserto, Beersheba não pertencia a Gerar, o reino de Avimelech no sentido mais estrito, mas os filisteus estenderam as suas andanças e reivindicaram o distrito como seu, como fica evidente pelo fato de que o povo de Avimelech havia tomado o posto de Abraão. Por outro lado, Abraão, com seus numerosos rebanhos, não se limitaria e, como era nômade, tinha procurado pastagens em toda a região circunvizinha. E como Avimelech lhe dera permissão total para morar em sua terra, Gênesis 20, verso 15, ele ainda, como até então, vinha frequentemente até Gerar, para que sua habitação em Beersheba, Gênesis 22, 19, pudesse ser descrita corretamente como peregrinação, ou seja, nômade, na terra dos filisteus. Beersheba ficava mais isolada.